Olá, sejam bem-vindos então ao segundo vídeo da sequência de proposta do trabalho da disciplina de redes. Neste vídeo falaremos sobre o recebimento dos dados. No vídeo anterior nós vimos como que ocorre o envio. Então agora a gente tem que imaginar que esse envio ocorreu e que, portanto, ocorrerá agora a recepção dos dados e a escrita disso em disco. Então, para isso a gente vem aqui na classe que recebe dados. Essa classe ela entra executando o run, como a gente já sabe, ela também sobrescreve, ela estende a thread, portanto ela sobrescreve aqui o método run. Então o que ele vai fazer? Ele começa criando um datagram socket na porta local receber. Essa porta local receber ela está aqui na 2001. Então a gente vê que está de acordo aqui com a figura. Olha, a recepção de dados vai abrir a porta 2001 para poder receber esses dados. A gente cria aqui um byte, um vetor aqui de bytes, que será o nosso buffer de recepção. Ele tem tamanho de 1400 bytes, como já vimos lá no emissor, né? No envia, ele está mandando 1400 bytes de dados por vez, e a gente vai receber 1400 por vez. A gente cria aqui um file output stream, porque a gente vai receber esses dados e vai gravar os dados dentro de um arquivo no disco. Depois nós temos um booleano que vai marcar quando for o fim da transmissão desses dados, né? Ele começa com false, evidentemente, mas quando ocorrer o fim ele vai ser alterado para true depois. A gente começa criando aqui então um receive packet, onde a gente vai atrelar nesse receive packet o buffer de recepção que nós criamos, que é o receive data, que está aqui. Então nós criamos um server socket, executando aqui o método receive, para poder gravar os dados aqui no receive packet, que por sua vez gravará os dados no receive data, que é esse vetor de byte que nós temos aqui. Então a gente printa na tela que o dado foi recebido. E aí depois a gente vai então extrair esses dados escrevendo num vetor temporário aqui num TMP. E aí agora fica fácil, a gente só vai iterar em cima desse TMP, gravando os dados no arquivo, que é o arquivo de saída que a gente criou. Se a gente for olhar aqui o file output stream, ele vai criar um arquivo chamado saída, que já existe aqui porque a gente já executou no vídeo anterior, mas é aqui o arquivo que ele cria. Se eu mudar o nome aqui, eu mudo o nome do arquivo de saída, né? E aí ele itera então no TMP. Algumas coisas importantes aqui. Reparem que ele vai saltando de 4 em 4, porque eu preciso de 4 bytes para poder compor um número int. Então, a cada iteração eu leio 4 bytes, percebam, TMPI, I mais 1, tá aqui na verdade, né? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. I mais 2 e I mais 3. Então li aqui os 4 bytes, compondo o meu inteiro, né? Então, como eu leio 4 bytes por vez, eu incremento de 4 em 4. E lembra que lá no envio, quando é o final dos dados, a gente grava esse vetor com -1. Então tá aqui, ó. Se por acaso eu ler -1, é porque é o final do recebimento dos dados. Então eu coloco o fim em true para eu poder encerrar o while aqui em cima. Se não for -1, significa que são dados válidos, então eu escrevo esses dados para o arquivo no disco, né? Envio o ACK e tudo certo. No envio do ACK eu passo a variável fim também, porque lembrem-se que os ACKs normais são a letra A e o ACK de fim de arquivo é o F. Então a gente vai ver essa informação aqui no envia, olha. Envia ACK. Eu vou criar o endereço aqui, que é o endereço de destino. Como estão rodando na mesma máquina, gente, o endereço de destino também é localhost. Mas se fossem máquinas diferentes, esse endereço seria, no caso, o endereço da máquina que está enviando os dados, tá bom? Então eu crio um datagram socket aqui, eu estou abrindo a porta local, que aqui no caso eu vou estar abrindo a porta local que é a 2002, aqui no PDF dá para ver aqui, olha, né? Crio aqui a minha variável sendString, que vai ter F para se for final e A se não for final. Crio um vetorzinho sendData, que ele vai ter um tamanho só de 1 byte mesmo, que ele vai mandar essa string. Monta um pacote para mandar. Repara que o pacote ele vai ter então o conteúdo sendData, que é o F ou A, o endereço de destino e a porta de destino. A porta de destino a gente vê aqui que é a 2003 e ela está alocada aqui, ó, 2003. Então ele sai da 2002, que foi aonde a gente criou o socket, com destino para 2003, aqui do outro lado. Depois eu chamo o datagram socket.send, enviando o pacote com essa letrinha lá dentro, que é o nosso ACK, e aí terminou. Mandou o ACK, ele volta e fica aqui esperando o recebimento do próximo pacote. Então é assim que funciona, tá?
Então o recebimento de dados ele é bem simples, ele é bem mais simples do que o envio realmente ele é um pouquinho mais complicado, porque são duas threads, tem aquela questão do sincronismo do semáforo, né, e etc. Mas quando a gente rodar então, como nós já vimos no vídeo anterior, ele vai criar o arquivo aqui de saída e aí nós já vimos que esse processamento, que essa transmissão na verdade funciona certinho, tá bom? Bem, eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou gravar um terceiro agora falando sobre a proposta em si do trabalho. Então um abraço e até o próximo vídeo.